Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos da Personaliza Brindes e hoje nós vamos aprender a fazer algo essencial para quem trabalha com corte e gravação a laser, que são as plaquinhas de teste, de corte e gravação. Se você assistiu os vídeos anteriores, você já sabe baixar o programa, configurar a sua máquina e dar os primeiros passos. Agora chegou o momento para você entender como encontrar o parâmetro perfeito para cada tipo de material, seja ele madeira, MDF, acrílico, metal, cada um reage de uma maneira diferente. E é aí que entra a tabela de testes. Ela vai ser a sua referência, o seu mapa, para que você entenda como sua máquina se comporta em cada tipo de material. Então, vamos juntos montar essas tabelas, rodar elas na máquina e se preparar para que você nunca mais precise ficar chutando parâmetros na hora de você começar o seu trabalho. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer ao abrir o programa é, você vai fazer um quadrado, vamos fazer uma tabela, ela precisa ser compridinha, não precisa ser deste tamanho, mas aí a gente vai fazer algumas configurações. É importante, quando você está começando, você fazer uma variação bem grande para que você consiga entender os limites da sua máquina dentro de cada material. Vamos lá, primeiro eu vou fazer uma tabela de gravação, ok? Depois de fazer esse quadro, eu vou fazer quadrinhos menores. Vamos lá, fazer um quadradinho aqui. Acredito que um quadradinho com 7x7 é o suficiente. Uma coisa interessante, quando você estiver na ferramenta e quiser pular para outra, porque, por exemplo, aqui se eu for mexer, ele vai sempre criar novos quadrados. Então, se eu estiver nessa ferramenta e quiser rapidamente voltar para a ferramenta de seleção, é só você apertar o ESC e ele volta para a ferramenta de seleção automaticamente. Então, eu vou fazer de 10% até 100%, então vão ser 10 colunas, e vou trabalhar com potências. Como eu já conheço a minha máquina, eu vou trabalhar com potências de 1000 até 5000. Então, eu vou fazer 10 colunas com 5 linhas. Vamos lá? A melhor forma de você fazer isso é você vir nessa ferramenta aqui, ó, e você vai criar uma matriz de grelha. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero colunas, 10 colunas, ele criou 101 colunas, vamos lá, 10 colunas. Aqui é o espaçamento que eu vou ter entre cada quadradinho. Não precisa ser muito grande, você pode fazer um espaçamento de 3, tá excelente. E a gente vai colocar agora 5 linhas. 5 aqui e pode colocar a mesma distância de 3. Então, aqui a gente já tem um parâmetro legal para a gente trabalhar. Ok, essa vai ser a nossa tabela. Ela vem agrupada, você pode dar Ctrl U para você poder separar, então você vai ter todos os quadrinhos separados. A princípio, eu vou deixá-la agrupada para ficar mais fácil para eu poder mexer. Então, aqui, ó, deixa eu trazer para fora desse quadro, que esses quadradinhos, essa malha da área de trabalho me atrapalha. Vamos lá. Essa tabelinha, ela tem que vir aqui para dentro. A gente vai trabalhar com ela aqui. Se você quiser, eu tô vendo aqui que ela acho que ela vai ficar pequena. A gente pode fazer o seguinte, vamos aumentar ela um pouquinho aqui no olhômetro mesmo. Aqui, essa tabelinha agora a gente reduz um pouquinho aqui e eu acho que aqui tá o suficiente. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa, primeiro a gente vai colocar os nomes aqui, né? 10%, que eu não vou botar porcentagem porque a gente já sabe que é a escala em velocidade e potência, mas aí você pode fazer de uma outra maneira. Vou reduzir isso aqui porque tá muito grande. Você reduz ele aqui, ó, e coloca ele em cima desse daqui. Vai pro texto de novo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100% de potência. Trazer para cá. Pode reduzir aqui que ele não vai encaixar direito. Então, mas você consegue fazer esse parâmetro aqui dessa maneira. Aqui você não precisa preencher, senão você vai perder muito tempo. Então, você pode fazer isso aqui como linha mesmo, não tem problema. A princípio, a gente vai manter tudo como linha e depois a gente vai alterar. Eu vou dar um Ctrl D aqui e vou agora alterar esse texto para outra parte, onde eu vou trabalhar com 1000 de potência, 2000 de potência, 3000, 4000 e 5000. Beleza? E a gente vai colocar isso aqui. Pode esticar um pouquinho aqui, ou a gente pode vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, espaçamento, e você vai aumentar esse espaçamento para que ele fique mais coerente com ele aqui. Você pode centralizar no meio e aqui já, para mim, já tá legal. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é reduzir mais um pouquinho aqui. Esse quadro de fora ele vai cortar, os nomes ele vai só gravar passando com laser rápido para poder marcar, e aqui eu vou fazer uma especificação de que é um material de MDF de 4mm. Então deixa eu duplicar esse texto aqui novamente, só para marcar ele aqui. A gente vai apagar isso aqui. Então eu estou trabalhando com MDF de 4mm, 4 não, 3mm.
Coloca essa informação aqui. Para ficar melhorzinho aqui, a gente coloca ele dessa maneira. Vou reduzir o alinhamento dele aqui. E aqui eu vou saber que é esse material. Então, como nós vamos prosseguir? O que é preciso para que o programa e a máquina entendam que cada quadradinho desse vai ser uma relação entre a potência e a velocidade? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos selecionar toda essa fileira e a gente vai pintar ela de azul. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Essa daqui ela vai ser vermelha, essa daqui ela vai ser verdinho e essa daqui amarelo e essa última fileira vai ser o laranja. Você viu aqui algumas ficaram em linhas, então você vem aqui na aba de cortes e camada e você simplesmente vai trocar de linha para preenchimento, que é o que a gente quer. Perfeito. Como que a gente vai configurar isso agora? Então, eu quero que seja 10% de potência aqui, 20 aqui, 30 aqui, até chegar aos 100%. Cada linha dessa vai ter que ter uma velocidade, uma potência específica. A gente vai selecionar aqui a aba azul, né? Vai vir aqui e vai colocar 1000 de velocidade e vamos deixar com 100% de potência. Porém, aqui dentro a gente vai deixar marcado, vai desmarcar essa opção de modo de potência constante, porque a gente não quer isso. E aqui eu vou deixar um intervalo com 80, porque eu acho que é uma qualidade boa e mais rápida e melhor do que 100. Logicamente, você vai trabalhar isso de maneiras diferentes para cada material, cada arte que você vai fazer. Na verdade, vamos fazer o seguinte, a gente não vai botar com 80 não. Para a gente ter um trabalho mais rápido, vai trabalhar tudo com 100, porque você vai ter uma noção do parâmetro base e inicial. Vamos deixar todas com 100 e agora no vermelho, no azul é 1000 de velocidade, no vermelho 2000 de velocidade, no verde é 3000 de velocidade, no amarelo 4000 de velocidade e no laranja a gente vai ter 5000 de velocidade. Agora a gente quer, aqui se você for olhar, estão todos com potências diferentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo com 100%, só no caso esse aqui que está com potência diferente, 100%. Então como que a gente vai trabalhar agora? Lembrando que modo de potência constante desmarcado, a gente vai desmarcar em todas as cores. Você pode vir aqui também, ó, a gente está na vermelha, a gente vai lá para verde e muda aqui, vai na amarela, muda aqui, vai na laranja e muda aqui, já tá, então a gente vai manter. Então você pode ver também que você tem outra opção de vir aqui para fazer as marcações, você pode vir direto por aqui, fazer essas mesmas alterações que a gente fez anteriormente. Então você vai dar o ok. Então como que nós vamos fazer para que cada coluna dessa aqui tenha uma potência diferenciada, tendo em vista que estão todas com a mesma potência? Apenas cada linha com a velocidade diferente. A gente vai fazer o seguinte agora, aqui ó, em propriedades de forma, a gente vai selecionar essa coluna todinha e a gente vai mudar aqui ó, a escala de potência dela, a gente vai botar para 10%. Então aqui o seu programa já vai entender que essa coluna toda tem 10% de potência e não 100%. E vamos fazer a mesma coisa para todas as outras. Essa coluna aqui, ela vai ter 20%, essa outra aqui, ela vai ter 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e a última não precisa mexer, certo? Então, olha só, como que você sabe que isso aqui realmente mudou? Você vai vir aqui, ó, e vai olhar. Perdão. Você vai abrir e vai olhar, mas desde que ele esteja dentro da área de trabalho, né? Senão ele não funciona. Como é que você vai fazer? Você vai selecionar tudo aqui, né? E já vai ter feito essas alterações. Você vai vir aqui e vai fazer uma pré-visualização. Aqui na pré-visualização você já vê que ele muda tudo. Vi aqui que ele tá com alguma coisinha errada, a gente vai tentar corrigir isso aqui, vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, ela tá com 10%, aparentemente ela tá correta. O azul, vamos olhar por aqui, vamos trazer essa tabelinha, vamos ver o que pode estar acontecendo aqui que ela tá errada. Aqui ela tá com intervalo de milímetro aqui, tá certo, 1000 de velocidade, 100 de potência. Vamos trazer propriedades da forma. Aqui ela tá com 10%, aqui ela tá com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Aqui tá certo. Pode ser apenas um erro de visualização aqui, pelo menos nessa camada. Pode fazer o seguinte, então, de repente, vamos trocá-la de azul para esse azul claro. Esse azul claro a gente vai colocar ele com 1000, 100, desliga, dá o ok. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. A gente vai fazer o preenchimento, colocar aqui, tudo certo. Vamos ver se vai mudar ali. Mudou, pode ser alguma configuração naquela aba azul que estava diferente, só que aqui agora a gente tem que voltar fazendo a configuração de 10%. Não vai precisar porque os quadrinhos já estavam atualizados. Então aqui já está tudo certo. O que a gente vai ter que fazer agora? Fazer as configurações desse aqui, desse
esse texto todo, né? Porque senão na configuração que tá ele vai cortar. Vou colocar ele nesse verde escuro, eu vou botar ele numa velocidade, uma potência que eu sei que a minha máquina vai gravar sem estragar o meu material. Vou gravar aqui com um 80%, não tem problema. A linha aqui pode ficar constante, não tem problema nenhum. E a primeira linha preta. Primeira coisa que a gente vai fazer, que tá errado aqui, a gente vai trazer lá para baixo o preto, que a gente vai cortar por último. E a outra coisa que a gente vai fazer é jogar esse azul lá para cima, para que ele tenha uma velocidade de trabalho mais rápida. Aqui ela tá marcando 32 minutos para fazer essa gravação, então ela vai fazer rapidinho. Vou deixar aqui. Se você tiver uma máquina mais potente, você consegue fazer esse acabamento melhor. Se você já tem experiência no que você está fazendo, você já trabalha já há um tempo e você já conhece um pouco mais da sua máquina, você já talvez não precise trabalhar com 10%, 20%, ou talvez você não precise já trabalhar com potências maiores, já tendo em vista que a sua máquina, se for mais potente, no caso a minha é uma máquina de 5 watts, se eu tiver uma máquina de 30 watts, 20 watts, você pode talvez descartar esses testes mais potentes para que você economize tempo nos seus testes. E é assim a tabela de gravação. Eu vou estar disponibilizando essa tabela para vocês aqui na descrição do vídeo, só você baixar e utilizar dentro do seu programa. Vamos agora fazer a tabela de corte, que não vai mudar praticamente nada. Eu vou fazer ela rapidinho aqui e vou mostrar para vocês como é que é. Um diferencial é que a tabela de corte você não vai fazer ela tão grande. Você pode fazer ela com 3 ou 4 velocidades ali mais baixas e as potências mais altas, porque não tem por que você botar 10% de potência sabendo que a sua máquina não vai cortar. Por exemplo, no caso da minha máquina. Então, eu não vou trabalhar com potências muito baixas. Então, vamos lá. Um quadro. Vamos fazer esse quadro na cor preta. Já vou deixar ele já pré-determinado aqui. Qual que é o tamanho desse quadro? Eu vou só duplicar aqui o tamanho para ficar um tamanho igual. Vou fazer um outro quadrinho aqui e vou colocar as dimensões dele aqui, para ele ficar do mesmo tamanho do de lá. Vou fazer aqui com a ferramenta de grelha, eu vou botar 4 colunas e 3. Vou fazer 3 porque eu sei como que minha máquina trabalha. Vou fazer o seguinte, aqui vou deixar essa tabelinha, ela fica bem pequenininha mesmo. Você vai só duplicar as numerações daqui, vamos tirar algumas, né? Pronto, aqui já tá certo. Só que nesse caso eu vou trabalhar com 100 de potência, 200 de potência e 300 de potência. Pronto, aqui isso aqui é a mesma coisa aqui. E agora as potências eu vou fazer, nesse caso eu sei que eu vou cortar com 100%, eu vou testar minha máquina a partir dos 70%. Então vamos ver como que vai ficar. Aí a gente vai ter uma noção de como a nossa máquina vai trabalhar. Vamos diminuir um pouquinho aqui para caber melhor. E essa plaquinha aqui, ela vai ser mais reduzida porque a outra quantidade de teste é menor. Então eu vou fazer a configuração aqui para a linha preta, que eu já sei que minha máquina corta. Minha máquina, eu já sei que ela corta com 300 de velocidade, dando 3 passadas, 3 ou 4 passadas. Se o canhão estiver sujo, um pouquinho mais de passadas. Então, como é que eu vou fazer? Eu já vou programar aqui a parte preta, cor preta, para ela fazer o corte, né? Que vão ser 3 passadas na velocidade de 300 e na potência de 100%. Vou trabalhar dessa maneira. Aqui, assim como a gente fez a tabela de gravação, a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa com essas pecinhas, com essas daqui. Só que nesse caso, ao invés de preencher, a gente vai trabalhar com elas com a linha mesmo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente trabalhou até o verde escuro, né? Então, a gente vai fazer aqui. Só que o verde escuro a gente fez só a linha de texto. Então, vamos trabalhar com a primeira linha. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com, tem rosa? Não tem rosa, vamos trabalhar com rosa. A segunda linha a gente vai trabalhar com o cinza e a terceira linha a gente vai trabalhar com o azul escuro. A gente vai vir aqui nelas e trocar para linha, para que elas estejam de maneira que o programa vai cortar ao invés de gravar. Então a gente vai fazer as configurações baseadas na nossa tabela. Primeiro, essa tabela aqui, o rosa, a gente vai trabalhar com 100 de velocidade e 100% de potência. O cinza, a gente vai fazer a mesma alteração, 200 de velocidade e o azul 300 de velocidade. Então vamos lá. Agora, como a gente fez da outra vez, vai pegar aqui, vamos lá em propriedade de forma, vamos mudar a potência para 70%, aqui para 80% e
por final aqui 90%. Pronto, sua tabela de corte está feita e já totalmente configurada. Como que você vai fazer agora? Você vai colocar todas as duas aqui e vai botar para gravar, para cortar e gravar na sua máquina. Você pode fazer separado, você pode fazer junto. Eu vou colocar ela de lado aqui assim para ocupar um pouco menos de espaço. Uma coisa interessante que eu já vou até fazer isso aqui para que vocês possam ver e entender como funciona. Uma forma de você ganhar tempo de gravação é o seguinte, aqui não vai dar muita diferença, mas você vai poder entender um pouco. Se eu simplesmente colocar para cortar e gravar aqui, ela está dizendo para mim que vai demorar 35 minutos para gravar e cortar. Então, como que a gente vai fazer? Reduzir um pouco esse tempo. Eu vou pegar essa tabelinha aqui e vou encaixar. Eu vou chegar com o mouse bem no vértice dela aqui, ele vai mudar. Você vai ver que ele vai sair de setinha para uma cruzinha com a bolinha no meio. Você vai segurar ela aqui para movimentar e vai encostar aqui bem na quininha da outra. Você vê que ela move e cola lá e volta para o símbolo de bolinha. Soltou, você vai ver aqui ó, que está encostado. Aqui, qual que é a mudança que você vai fazer agora no programa que vai fazer você ganhar um pouco de tempo? Deixa eu ver aqui primeiro, só para ter certeza. 35 minutos e 43 segundos. Você vai vir aqui, ó, configurações de otimização e vai marcar aqui, ó, essa última opção, remover linhas sobrepostas e vai dar o OK. Então, o tempo que estava em 35 e 43 foi para 34 e 59. Nesse caso, não vai fazer diferença, porque é um tempo muito pequeno. Porém, em projetos que você vai fazer muitos cortes, é bom você alinhar as peças que você vai ganhar tempo. O que que isso quer dizer? Quando o seu canhão estiver passando aqui, ele vai passar nesse setor aqui, no caso da minha máquina, 3 vezes, e ele vai cortar. Quando ele estiver fazendo esse retângulo aqui, ele vai passar aqui mais 3 vezes, de maneira desnecessária, porque ele já passou e já cortou. Então, quando você faz essa configuração, você elimina essas passadas desnecessárias que o canhão vai fazer, logo você vai ganhar tempo no seu trabalho. Então, agora que já criamos essas tabelas, vamos botar a máquina para trabalhar. Então, aqui na nossa máquina, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro ligar a máquina, senão você não consegue trabalhar. Já conferiu se a distância aqui está correta, a distância da madeira com a peça. Aqui você pode ver que está de maneira correta e pronto. Bote o canhão na posição inicial que ele deve ficar e nós vamos fazer o enquadramento para ver se está tudo certo. Primeiro escolher a máquina aqui, a máquina está no local. Tudo certo. Agora é começar a trabalhar. Então, como vocês podem ver aqui, vai demorar 34 minutos para fazer essa gravação. Então, eu vou aguardar isso aqui, vou fazer um time-lapse para mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu vou começar aqui no MDF, mas você pode aplicar o mesmo processo no acrílico, no couro e até no metal. Aqui, pessoal, ó, já terminou. Prontinho, corte e gravação das duas tabelinhas. Primeira coisa, vamos aqui, ó, desligar o Air Assist. O Air Assist que ajuda a ter esse corte limpo. Vamos tirar a chapa aqui da mesa e prontinho. Ó, já cortou, eu já sei meus parâmetros. Olha, já teve um que caiu. Aqui, ó, você consegue ver, ó, só toquei aqui, já saiu, ó. Ó, essas 3 primeiras aqui já foi, ó. As 4 primeiras tabelas aqui já foi, cortou tudo. A gente pode ver aqui atrás, ó, quase cortou, mas aqui a gente tem o parâmetro de como que a máquina trabalha. E aqui a gente tem um parâmetro de como fica a gravação na máquina. Então, vamos ali na mesa que eu vou explicar melhor para vocês. Então, pessoal, agora nós temos o parâmetro de corte e o nosso parâmetro de gravação. Então, entendendo essa tabela, toda vez que você trabalhar com essa velocidade, essas potências são as mais indicadas para você trabalhar, a partir de 70 e 100, que você sabe que elas vão cortar perfeitamente. Só que você pode aumentar a quantidade de passadas e assim também aumentar a velocidade que você trabalha. Por exemplo, se você trabalhar com 300 de velocidade, você pode colocar 3 passadas que você vai cortar e ter o mesmo resultado, porém o acabamento vai ser melhor. Geralmente, quando você dá mais de uma passada, o corte ele fica mais limpo e menos queimado. Então, se você quiser trabalhar com 1000 de velocidade, você vai ter que trabalhar com 10 passadas, e vai fazer com que o seu trabalho tenha mais ou menos o mesmo tempo ali de que uma passada com 100.
Já na tabela de gravação, você vai ter os parâmetros, as cores, por assim dizer, do seu trabalho. Então aqui você vai conseguir escolher qual que é o melhor resultado, qual que é a melhor relação de potência e velocidade que vai atingir o resultado que você quer. Sabendo que 100% de potência na velocidade de 1000, você vai ter um acabamento mais queimado, mas se for a sua intenção, tá aqui, você já tem como saber e ter uma pré-definição do que você vai fazer. E além disso, o Air Assist ajuda a manter o corte mais limpo, fazendo com que a fumaça e a fuligem não subam para a lente, e isso melhora não só a estética do trabalho, mas também a precisão. Essa ferramenta solta um jato de ar direcionado bem onde o laser está cortando, fazendo com que o laser passe sem interrupções, livre de obstáculos, aumentando a vida útil do seu canhão e fazendo com que ele tenha um acabamento muito mais limpo. Ou seja, você protege a sua máquina e ganha ainda mais qualidade no seu resultado final. Essa ferramenta é uma daquelas que, se você ainda não tem, vale muito a pena considerar. Então é isso, pessoal. Hoje você aprendeu a criar as suas tabelas de corte e gravação, rodar elas na sua máquina, e isso vai te poupar muito tempo, material e dor de cabeça no futuro, porque você vai conhecer sua máquina e saber como ela reage a cada situação diferente. No próximo vídeo, vamos fazer a configuração do seu rolete, para que você consiga já iniciar os trabalhos com copos e materiais cilíndricos. Mas por enquanto, já deixa seu like aqui, comenta se você já fez algum teste parecido e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos passos da jornada laser. Até a próxima. Tchau, tchau. E lembre-se, criatividade não tem fim, só começo.